Nós sabemos que existe a onipresença de Deus. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares. Ele está aqui conosco neste momento. Ele está lá na sua casa. Ele está lá em Londres, lá na Inglaterra com o pastor Davis. Ele está pelas ruas, pelos hospitais, pelos presídios. A onipresença de Deus. Este é um atributo de Deus, um atributo incomunicável. O que é um atributo incomunicável? É aquele que Deus não compartilha com nenhum outro ser vivente. Este é um atributo de Deus e só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas muitas vezes nós vivemos os nossos dias, levamos a nossa vida sem essa consciência, como se Deus não estivesse ali conosco. Só que, mais do que saber da onipresença de Deus, nós precisamos ter consciência da real presença de Deus. Nós temos vivido aqui na nossa igreja experiências incríveis com o Senhor. Nós temos visto nos nossos cultos a manifestação da glória de Deus, no momento do louvor, na pregação da palavra, nos momentos de oração que temos aqui, quando temos a oportunidade de nos abraçarmos e ministrarmos um na vida do outro. E nós temos visto Deus se manifestando, a palavra sendo enviada a nós. Nós temos vivido aqui momentos incríveis, que parece muitas vezes que vamos tocar o Senhor. A gente fecha o olho ali para cantar no momento do louvor, e parece que se a gente abrir os olhos, a gente vai ver o Senhor ali em pé na nossa frente. E pessoas têm nos procurado para falar sobre isso. Pessoas têm nos procurado para dizer dos últimos tempos, como elas têm sentido a presença de Deus tão forte, tão real, quando entram aqui. Eu mesma já tive várias vezes esta experiência de chegar ali no estacionamento e no momento de descer do carro, de vir para cá, de ir entrando, sentir a presença de Deus de uma forma tão forte, tão real, e ali mesmo já começar a ser tocada pelo Senhor. Nós temos visto nas nossas células, no encontro do grupo pequeno, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas entregando a vida a Jesus ali no grupo pequeno. Não foi um apelo que o pastor fez aqui no culto, foi ali na célula, junto na comunhão dos irmãos, que pessoas estão sendo curadas, libertas, sendo transformadas, santificadas, vidas se entregando a Jesus, famílias inteiras sendo restauradas. Nós temos visto isso acontecer no MAG, nos nossos kids, na melhor idade, em todos os ministérios nós temos visto aqui pessoas servindo com alegria e sendo curadas, restauradas pelo Senhor, enquanto servem. Eu não sei se você sabe, mas muitos sabem, né? Lógico, mas alguns talvez não saibam. Nós temos aqui na nossa igreja um cenáculo de oração, um lugar que você sobe aqui tanto por essa escada ou pela outra lateral, e você tem acesso lá ao cenáculo, um lugar preparado para a oração. E com versículos nas paredes, com ar-condicionado, com carpete, com puff, para você poder se ajoelhar e ter ali ficar numa posição confortável para orar. Tem uma caixa de som que você pode conectar o seu celular ali e colocar a sua playlist de oração para ter o seu momento a sós com o Senhor. E este cenáculo, ele tem sido usado constantemente por pessoas com fome e sede da presença de Deus. Porque existe um esforço a mais. Uma coisa é você vir para cá e orar e participar do culto e ouvir a palavra e ok. Outra coisa é você mandar uma mensagem lá para o WhatsApp da igreja, ou chegar 10, 15, 20 minutos antes, ou ficar um pouquinho depois do culto e se esforçar um pouco a mais de sair daqui, subir as escadas, tirar os sapatos dos seus pés e se ajoelhar para orar ao Senhor. É como se você estivesse dizendo: eu quero mais de Deus, eu preciso mais da presença do Senhor na minha vida. Então, este cenáculo ele tem sido usado por pessoas comuns, como eu e você, mas que tem rasgado o céu sobre nós, com uma fome genuína, com uma busca intensa pela manifestação da glória de Deus.
Se você que está aqui me ouvindo nesta manhã, tem percebido este ambiente, este mover sobrenatural de Deus no nosso meio, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer, você é um privilegiado. Desfrute ainda mais deste mover de Deus. Se entregue ainda mais a esta presença manifesta, a esta glória de Deus sendo derramada sobre nós. Isso tudo está acontecendo aqui na nossa igreja. Sim, coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós. É o texto, né? Que o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós. E por isso, nós estamos alegres. Glória a Deus por isso. E é verdade também que nem todos estão percebendo este ambiente espiritual. É verdade também que nem todos estão se permitindo mergulhar neste rio de Deus que tem fluído aqui no nosso meio. Isto é verdade. Nós estamos experimentando algo sobrenatural, sim. Os céus estão abertos sobre nós, sim. E o desejo de Deus não é que um ou o outro experimente isso. O desejo de Deus é que todos sejam envolvidos neste mover profético e sobrenatural que está acontecendo aqui. Mas nem todos nós estamos percebendo. Quando não há contemplação da glória de Deus, inevitavelmente os nossos olhos contemplarão outras coisas. Quando nós não contemplamos o Criador de todas as coisas, inevitavelmente os nossos olhos contemplarão a criação, a criatura. Nós vamos mudar o nosso foco, vamos olhar para o erro, nós vamos olhar para aquilo que falta, nós vamos olhar para as pessoas, nós vamos olhar que o som não estava legal, nós vamos olhar que a transmissão não estava legal, que o irmão falou o que não deveria ter falado, que o pastor fez o que não deveria ter feito, que o que tinha que acontecer não aconteceu, o que não tinha que acontecer aconteceu. Inevitavelmente o nosso foco vai mudar. Então hoje eu creio que Deus está falando conosco nesta manhã, para trazer um despertamento para o nosso coração, para que a nossa visão seja ajustada com aquilo que Ele tem para nós. Então, se você está desfrutando, experimentando esta presença manifesta de Deus, se entregue ainda mais nisso. E não permita que nada roube esta sensibilidade do seu coração. E se você se percebe de uma forma em que você não está enxergando nada disso que eu falei que está acontecendo aqui na nossa igreja, e sim, está acontecendo aqui na nossa igreja, eu não estou louca, eu estou vivendo isso, eu não estou louca. Se você não está conseguindo enxergar nada disso, ajuste a sua percepção. Volte os seus olhos à contemplação de Deus. Porque quando nós não contemplamos a glória de Deus, inevitavelmente nós vamos contemplar outras coisas. Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não é apenas da boca para fora, não é apenas um dobrar de joelhos. O coração primeiro se dobra, o joelho se dobra, mas primeiro a entrega aconteceu no coração. A boca fala, a boca louva, a boca adora, mas a adoração, ela primeiro acontece no nosso coração. Então, meu irmão, ajuste o seu coração aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque se você está aqui, isto aqui é o que você está vivendo agora. E é por isso, por este motivo, que nós decidimos então trabalhar este tema, imersos na presença de Deus. E eu creio que este tema foi nos dado porque o Senhor, Ele deseja despertar em nós a necessidade de termos uma consciência da sua presença, para que Ele possa manifestar a glória dEle mais e mais entre nós nestes dias. E uma coisa muito importante, nós temos um Deus que Ele é amoroso, Ele é respeitador. Ele não chega batendo o pé e abrindo a porta.
Aqueles que abrirem a porta, aqueles que se permitirem viver isso e experimentar isto, viverão os melhores momentos do relacionamento com Deus. Você que se entregar e se permitir viver esta experiência com Deus, eu posso te garantir, você viverá os melhores dias da sua vida, as melhores experiências com Deus que você já teve até hoje. E isso o Senhor pode fazer. Olha só, nós vamos ler agora Isaías no capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a história de uma pessoa que experimentou um novo nível no relacionamento com Deus. Um novo nível da presença de Deus. Isaías 6, lá no versículo 1, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Isaías falando, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é tipo uma tesoura grande, que você abre assim, pega a brasa, tira e põe em outro lugar. É para pegar coisas quentes. Que havia sido tirada do altar, do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui Isaías, ele já estava profetizando, ele já estava no ministério profético dele, mas ele teve um novo nível de revelação da presença de Deus. E eu e você estamos aqui já há algum tempo caminhando com o Senhor, uns há mais tempo, outros menos tempo, mas sempre há um novo nível da revelação da glória de Deus para nós. Sempre há uma nova revelação da presença de Deus para nós. E Isaías estava aqui e ele teve esta experiência. E algumas coisas que eu quero destacar com você aqui. Há uma nova revelação de Deus, quando ele diz lá: eu vi o Senhor num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste, da sua glória, a sua presença, enchia o templo. Quando os nossos olhos contemplam o Rei, tudo se torna pequeno. Quando os nossos olhos contemplam a grandeza do Senhor, tudo se torna insignificante perto de um Deus tão santo, tão poderoso, tão majestoso e grandioso. Outra coisa que aconteceu aqui: bases de religiosidade precisam ser estremecidas. Quando ele disse lá, ao som das suas vozes, quando os serafins estavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases ali foram estremecidas, os batentes das portas tremeram. Todos nós precisamos de uma experiência que trema os alicerces da nossa vida. Todos nós precisamos viver na nossa vida uma experiência que nos chacoalhe, que nos dê um choque de lucidez, que as convicções que nós tínhamos, elas sejam mudadas, que aquilo onde a nossa vida estava baseado, seja mudado, para que a glória de Deus se manifeste sobre nós, para que a gente não trate com banalidade aquilo que é santo. Nós precisamos ser chacoalhados, para que a nossa familiaridade com a presença de Deus, com os cultos, com os louvores, com o acesso à palavra de Deus, para que essa familiaridade não diminua a importância daquilo que é santo. Outra coisa importante aqui: a visão turva pela fumaça.
quando ele diz, e o templo ficou cheio de fumaça. Uma visão antiga, às vezes a gente tem visões, ideias sobre algumas coisas, convicções, que precisam ali ser confundidas por um tempo. E quando a glória de Deus enchia aquele templo, a fumaça estava ali e isso atrapalhava a visão. A nossa visão, ela precisa ser confundida, para que os nossos olhos consigam ver o novo de Deus se revelando e se estabelecendo na nossa vida. Às vezes a gente olha e não vê uma saída. Às vezes a gente está olhando ali para uma situação, mas não consegue enxergar uma solução. Não consegue enxergar um fim para aquilo. Não consegue enxergar, às vezes, a mão de Deus agindo ali. A gente não consegue enxergar nada. Então, neste momento, é momento de você ativar a sensibilidade espiritual na sua vida, para que a sua visão ali seja alinhada com o novo que Deus está preparando para estabelecer na sua vida. Amém? Neste momento aqui, em que a visão dele fica turva, ele olha para dentro de si. E ele reconhece o pecado dele. Ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios também. Ele poderia ter falado de outro pecado qualquer. Ele poderia ter citado outra coisa qualquer. Mas ele olhou para si e falou dos lábios. Lá em Mateus 12:34 diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando a nossa boca fala, é aquilo que está dentro do nosso coração. A gente não consegue falar as coisas da boca para fora. Se está falando, é porque está lá dentro do nosso coração. Aquilo está ocupando o nosso coração de alguma forma. E quando ele reconhece isso, quando ele ali diante do Senhor, ele diz: eu estou perdido, eu sou um pecador. Versículo 5, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Quando ele reconhece isso, um toque transformador e santificador vem sobre a vida dele. Com ela, a brasa viva tirada do altar tocou a minha boca. O propósito de Deus, meus irmãos, não é apenas mostrar o pecado, nos trazer aqui nesta manhã, nos fazer ouvir esta palavra e dar um diagnóstico: você está pecando. Dar um diagnóstico: você está distante de mim. Dar o diagnóstico: você se afastou, está longe de mim. Não é este o propósito de Deus. O que Ele quer, na verdade, é nos santificar. Quando algo vem à luz, é para que haja cura. Isso a palavra de Deus diz. Nada que está encoberto vai continuar encoberto, mas será trazido à luz para que seja curado, para que seja transformado. E este é o propósito de Deus: curar, transformar, santificar a nossa vida. E isso só acontece na intimidade da presença. Isto só acontece quando nós somos tocados com brasas vivas do altar. E este não é o altar. O cenáculo lá, o espaço físico não é o altar. A sua casa, onde é o lugar que você ora, ali não é um altar. O altar é o nosso coração se entregando diante do trono de Deus. Orar, eu posso orar dentro do carro. Enquanto eu estou orando dentro do carro e a presença de Deus me enchendo ali se transformou um lugar de adoração. Ali eu estabeleci um altar para o Senhor. Eu posso orar aqui em cima, orar ali embaixo, e aonde a presença de Deus me alcança, ali está estabelecido um altar para o Senhor. Eu creio que nós viemos para cá, para este lugar. Antes este era um galpão, onde tinha aqui empilhadeiras, caminhões, era um depósito, uma fábrica. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe para cá como igreja, para nós estabelecermos aqui um altar de adoração ao Senhor, onde vidas serão alcançadas e transformadas. Então ali, quando nós somos tocados com brasas vivas do altar, também há uma nova percepção ministerial. Vão me acompanhando aí. Quando ele diz: eis-me aqui, envia-me. Ele já estava ali diante do Senhor, servindo no ministério. Ele já estava ali profetizando. Mas quando ele diz: eis-me aqui, envia-me. Quando a presença de Deus nos envolve, nós não conseguimos guardar isso para nós. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. E a partir dali, tudo o que eu faço é para glorificar a Deus. A partir dali, em todos os lugares onde há necessidade de servir na igreja, é para glorificar ao Senhor.
em todas as necessidades aqui do corpo de Cristo, de socorrer alguém, de visitar alguém no hospital, de arrumar uma cadeira, de receber ali na recepção, de abrir mão do final de semana para ir servir num acampamento dos kids, de abrir as portas da sua casa para receber uma célula, a sua vivência diária lá no seu trabalho, de ajudar o seu colega de trabalho, na faculdade, tudo o que nós fazemos, a nossa perspectiva é mudada. Quando nós somos tocados com brasas vivas do altar, a nossa perspectiva, nós enxergamos a nossa vida como um ministério, e ministério é serviço. Ministério não é o título é um reconhecimento de uma função que você já exerce. Ministério é servir, é acolher, é socorrer, é ir à frente, é fazer o que precisa ser feito, e tudo para a glória de Deus. Só que preste atenção aqui, tem uma frase que nós lemos nesse texto, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, logo no início do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu. E aqui Deus não está fazendo menção a uma data específica, mas a um fato, a morte do rei Uzias. E nós não vamos ler aqui, mas lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 23, você pode ler na sua casa. Ele fala sobre o reinado do rei Uzias. E eu vou fazer um resumo para você aqui, te contextualizar. O rei Uzias, ele foi um herói nacional. Ele assumiu uma nação falida e tornou aquela nação uma grande potência. Ele liderou um exército com muitas conquistas. Eram 2.600 homens na linha de frente. 2.600 homens só na linha de frente. E compunham o exército ali do rei Uzias, mais de 300 mil homens. A Bíblia menciona 307.500 homens faziam parte deste exército. Um exército que foi muito poderoso e que teve muitas conquistas. O verso 3 lá do capítulo 26 diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e buscou a Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E ele foi extraordinariamente usado. Ele foi extraordinariamente ajudado por Deus até se tornar poderoso e conhecido. Até que o reinado dele fosse estabelecido. E ali, no versículo 16, diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. A história de Uzias. E quando eu falar errado, porque são muitos nomes parecidos, vocês me corrijam, por favor. A história ali, a vida de Uzias, ela nos ensina sobre uma busca interesseira. Muitas vezes nós olhamos para Deus, né, e falamos assim: olha, se o Senhor me der tal coisa, eu vou te servir. Se você sabe que é importante servir a Deus, por que você só vai servir se o Senhor te der tal coisa? Olha, se o Senhor me curar, eu abandono o pecado. Em outras palavras, nós estamos dizendo: eu vou continuar pecando, mesmo sabendo que é errado, se o Senhor não me curar. Olha, se o Senhor me der o que eu quero e realizar os meus sonhos, nós tornamos Deus um amuleto da sorte. Se o Senhor realizar os meus sonhos, me der o que eu quiser, eu vou te servir. Em outras palavras, nós estamos dizendo: eu não te quero, Deus. Eu quero aquilo que o Senhor pode me dar apenas. Quando quem busca a Deus por aquilo que Ele faz, perde quem Ele é. Quando nós buscamos a Deus apenas por aquilo que Ele faz, nós perdemos quem Ele é. Nós perdemos o melhor. Perdemos quem Deus é. Só que quando nós buscamos a Deus por quem Ele é, automaticamente o Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus tem prazer em conceder o desejo do nosso coração. Então, quando nós o buscamos por quem Ele é, as coisas acontecem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele faz, nós perdemos quem Ele é e o que Ele faz. Nós perdemos tudo.
A nossa perspectiva precisa ser mudada nesse sentido. E Uzias aqui, quando nós lemos a história de Uzias, Uzias faz referência a tudo aquilo. Entenda, não é a pessoa de Uzias, mas as atitudes, o espírito de Uzias faz referência a tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Uzias faz referência a uma busca interesseira, a coisas que nos afastam da comunhão com a presença de Deus, que nos levam no sentido contrário da sua vontade. E existe, irmãos, a necessidade de que algumas coisas sejam removidas da nossa vida. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui. E assim como Ele falou comigo, e eu ali já comecei a sondar o meu coração e pedir ao Senhor: Deus, por favor, me ajuda a sondar o meu coração. Porque eu não quero ser religiosa. Eu não quero nunca perder a alegria da tua salvação. Eu não quero nunca perder o privilégio de desfrutar da tua presença, de desfrutar da comunhão contigo. Eu não quero ser uma pessoa que faz as coisas de forma mecânica, automática, que cumpre uma escala, que lidera uma célula, que prepara uma mensagem, que faz qualquer coisa na igreja, que cuida da família de alguma forma. Eu não quero ser essa pessoa que faz porque tem que fazer. Deus não quer que você faça, Ele quer que você queira fazer. Deus não quer que você esteja com Ele simplesmente. Ele quer que você queira estar. Deus não quer que você o busque. Ele quer que você o deseje buscar. É diferente quando nós ajoelhamos. Ah, mas eu sou uma pessoa de oração. Eu oro não sei quantas horas por dia. Você ora porque você está cumprindo ali uma obrigação? Ou você fica horas e horas e horas imerso na presença de Deus, porque você está tão embriagado ali da presença de Deus, que você nem viu a hora passar. Quando você for ver, você nem sabe de verdade quantas horas você orou. Você nem sabe de verdade quantos capítulos da Bíblia você leu. Ah, eu preciso ler 6 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, 57 capítulos por dia. Não. Deus não quer que você leia a palavra. Deus quer que você deseje, tenha fome e sede pela presença dEle. Não tem como nós adorarmos algo ou alguém que nós não conhecemos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós conhecemos da sua palavra, quanto mais nós buscamos intimidade com o Senhor, mais nós queremos, mais Ele se revela a nós, mais nosso nível de profundidade na presença de Deus, Ele vai aumentando, e mais a gente vai querer, mais a gente vai buscar, mais a gente vai necessitar disso. Glória a Deus. Quanto mais nós avançamos neste processo, neste caminho de busca pelo Senhor, nós começamos a descobrir uma outra dimensão no relacionamento com Deus. Jeremias 33:3, você vai lembrar deste versículo pela sua semana toda, porque eu não sei falar 3. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei. Qual é a minha responsabilidade? É clamar ao Senhor. Qual é a parte de Deus, o compromisso dele? Nos responder. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se você acha que já teve um encontro com Deus, tem muito mais ainda para você. Se você acha que já anda numa vida cristã, que já caminha com o Senhor, que já experimentou grandes milagres na sua vida, tem muito mais de Deus para acontecer ainda na sua vida, na sua caminhada cristã. Se você acha que já viveu grandes momentos, grandes experiências com o Senhor, Ele sempre tem mais e mais e mais e mais para nós. O que é que eu e você precisamos fazer? Clamar ao Senhor. E o que é que Ele vai fazer? Vai nos mostrar, vai nos revelar coisas grandes e insondáveis que nós não conhecemos, que nós não sabemos, que nós nunca experimentamos, mas que estão à nossa disposição, que estão aqui prontas para nós desfrutarmos da presença de Deus, da glória dele se manifestando. Eu queria pedir para a banda vir para cá, por favor, e eu gostaria de convidar você a ficar em pé no seu lugar. Irmãos, que Deus nos livre de sermos religiosos, frequentadores de culto.
há muito mais coisas para nós. Há coisas muito mais profundas. Sabe, quando nós nos colocamos a servir no ministério, você pode até dizer assim: ah, mas eu não sou um líder de célula, eu não preciso orar tanto. Ah, mas eu não sou um pastor, eu não sou líder de ministério, eu não estou servindo em nenhuma área da igreja, eu não preciso buscar tanto. Eu só preciso ir lá na igreja para consumir o que foi produzido. Não. Nós viemos para cá para entregarmos o nosso culto a Deus. E não é aqui. A gente vai embora daqui a pouco, a gente vai sair por aquelas portas. E a nossa vida, ela vai continuar. O nosso dia a dia, ele precisa ser regado de oração. Ele precisa ter a consciência, eu e você precisamos ter consciência da presença de Deus. Repita assim comigo: eu preciso ter consciência da presença de Deus. Se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, saia com isto no seu coração, que você e eu precisamos ter consciência de que Deus está conosco em todo o tempo. Além dele ter dito isso na sua palavra inúmeras vezes: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu serei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Além do Senhor ter dito tudo isso, e disso estar na nossa mente, porque nós sabemos que isso está escrito lá na Bíblia, isso tem que cair para o nosso coração. Isso tem que cair para o nosso coração, que o Senhor está conosco. Tudo o que eu faço está sendo feito diante da presença de Deus. Tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, está sendo falado, está sendo pensado diante da presença de Deus. Não tenha medo do telão no céu. Já ouviu a história que quando a gente chegar lá no céu, vai passar o telão da nossa vida? Tem muita gente que se move aqui por medo do telão do céu. Não tenha medo do telão do céu. Tenha medo de viver uma vida distante da presença de Deus. Tenha medo de viver os seus dias sem a consciência, sem a percepção da presença de Deus ali. Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, quando você está pagando as suas contas, os seus impostos, quando você está cuidando de pessoas, quando você está cozinhando para a sua família, quando você está sozinho com o seu celular nas mãos, quando ninguém está vendo. Tenha consciência que a presença de Deus está ali. Amém?